O assassinato do general russo Igor Kirillov em plena capital Moscou pelo serviço de inteligência da Ucrânia pode até não ser capaz de alterar os rumos do conflito, mas traz algo inédito na guerra até aqui, que é o de justamente aproximar a população russa do conflito, fazendo despertar nela o sentimento do medo. Será isso bastante para abalar o apoio que a maioria dos russos ainda dão a Vladimir Putin no conflito contra os ucranianos? Além disso, o próprio presidente Putin, na tradicional entrevista que ele concede todo final de ano a veículos de imprensa do mundo todo, propôs um duelo de mísseis com os Estados Unidos sobre a capital ucraniana Kiev. Será que os americanos aceitarão o desafio? Se você ficou interessado nestes temas ou gostaria de aprender mais sobre assuntos da geografia, geopolítica ou atualidades, já sabe, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, então vamos, ó. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro. E eu começo aqui repercutindo o assassinato na última terça-feira do mais alto membro da cúpula militar da Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia lá em 2022, com detalhe, hein? Ele foi assassinado não no campo de batalha, mas sim em pleno coração russo, em plena capital, Moscou. Para quem não acompanhou nada, esse general russo, que inclusive aparece aqui ó, à direita da imagem, ele foi morto quando deixava um prédio na capital Moscou. Ele saía do prédio junto de um dos assessores, junto de um dos seus assistentes. E aí próximo aqui, ó, volta na imagem. Próximo à saída desse prédio, havia sido colocado um patinete elétrico e esse patinete estava equipado, estava carregado com explosivos que foram detonados remotamente pelo serviço de inteligência ucraniano. Inclusive, a Ucrânia assistiu ao vivo à detonação do explosivo a partir de uma câmera que havia sido instalada em um carro estacionado em frente a esse prédio. Você deve ter cruzado com esse vídeo aí na TV ou nas redes sociais. Mas o que eu quero mais chamar a atenção é isso aqui, ó. Assassinato de general pela Ucrânia furou bolha de normalidade em Moscou durante a guerra. Como assim, gente? Vamos entender, ó. Desde que o conflito teve início, lá em fevereiro de 2022, era comum relatos que davam conta do seguinte: pessoas, por exemplo, que vivem em Moscou ou pessoas que iam em visita a Moscou costumavam afirmar que o clima em Moscou, o ambiente, nem parecia o de um país envolvido numa guerra, porque o dia a dia das pessoas era levado normalmente, as pessoas iam, voltavam do trabalho, as pessoas se divertiam à noite, nos finais de semana, enfim, nem parecia que havia guerra. Só que a partir do momento que um alto membro da cúpula militar da Rússia, ou seja, alguém que ao menos em tese é cercado de toda a segurança possível no país, a partir do momento que uma figura desse tipo é assassinada, então isso pode fazer com que nessa população russa, que na prática não percebia o conflito batendo à sua porta, pode fazer com que essa percepção mude. E isso traz o risco, talvez, de abalar o apoio que a maioria dos russos ainda dão ao presidente Vladimir Putin em relação a esse conflito. Aqui, por exemplo, a fala de uma cidadã russa, moradora de Moscou, moradora aí das proximidades do prédio onde o general foi assassinado. Olha o que ela disse: uma coisa é ler sobre isso nas notícias, parece algo distante, mas quando acontece algo do lado de você é completamente diferente e assustador. Ela continua, ó, até então a guerra parecia acontecer muito longe, agora que alguém está morto aqui, é possível sentir as consequências. Minha ansiedade foi às alturas. Cada som me deixa nervosa, me faz pensar se vem de um drone ou apenas algum barulho em um canteiro de obras, complementou aí essa cidadã russa. Mas enfim, o que você pensa sobre isso? Você acha que esse assassinato de um alto membro do escalão militar da Rússia é capaz de fazer essa mudança na percepção dos russos em relação ao conflito? Lembrando ainda que imagino agora que todos os militares russos, né, esses membros aí generais, esses altos comandantes, e até mesmo os membros do governo, né, a parte política da Rússia, certamente não estão dormindo tranquilos desde o assassinato desse general. Acho que qualquer equipamento eletrônico que eles tenham contato, que eles operem, manuseiem, é motivo bastante para que eles fiquem ali amedrontados, fiquem tensos, principalmente aparelhos como smartphones, notebooks, enfim. Vai saber se esses aparelhos não foram aí, de alguma forma sabotados ou adulterados
pelo serviço de inteligência ucraniano. O incrível é que na quinta-feira, ontem pela manhã, o presidente Vladimir Putin, ao conceder a tradicional entrevista que ele concede todo final de ano para jornalistas do mundo inteiro, ele admitiu que houve uma falha aí do serviço de inteligência, da defesa da Rússia. Tá aí, ó. Putin admite erros de inteligência em morte general. Nossos serviços especiais deixaram passar esses ataques. Isso significa que precisamos melhorar esse trabalho. Não podemos permitir que erros tão graves aconteçam, declarou Putin em sua coletiva de imprensa de fim de ano. Eu particularmente achei muito curioso, né? Não é comum o líder russo, ou os líderes russos ao longo da história, demonstrarem fragilidade, demonstrarem fraqueza. Aqui ele faz isso, né? Demonstra aí que houve sim falha. Então, se por um lado esse ataque, esse assassinato expôs uma fragilidade dos russos, por outro lado, muito provavelmente, com certeza, a Rússia vai redobrar os cuidados e a segurança dessas figuras importantes para que isso não aconteça novamente. E aí, o que chama atenção também é a grande semelhança desse ataque que vitimou esse general com um ataque que Israel fez há alguns meses contra membros do Hezbollah. Você deve se lembrar, né? Há alguns meses Israel adulterou, sabotou vários pagers que tinham como destino membros do Hezbollah, aquele grupo radical islâmico que atua no Líbano, apoiado pelo Irã, e detonou esses pagers remotamente, vitimando centenas de membros do Hezbollah, vitimando fatalmente inclusive. A grande diferença, na minha opinião, é que esse ataque ucraniano agora teve uma precisão muito maior, porque ele teve como alvo especificamente esse general e o assistente dele e não produziu efeitos colaterais, ou seja, só os dois foram mortos. Nos ataques feitos pelo Serviço de Inteligência de Israel, ainda que tenha sido extremamente complexo e engenhoso aí do ponto de vista do planejamento e execução, ele trouxe inúmeros efeitos colaterais, porque centenas de pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com o grupo terrorista, foram mortas ou feridas gravemente, incluindo crianças. Então, na minha visão, a Ucrânia, que logicamente com apoio ocidental, teve uma eficiência de 100%, uma eficiência muito maior que a de Israel. E muita gente pensa que essa ação da Ucrânia, que eu descrevi para você agora, possa aí representar uma mudança no cenário da guerra. Eu particularmente acho que isso não irá acontecer, até porque no campo de batalha a Rússia segue avançando. Olha só, manchete de ontem, 19/12. Avanço da Rússia afeta a moral das tropas da Ucrânia. As forças de Moscou estão avançando no ritmo mais rápido desde 22, ou seja, desde o início da guerra, capturando aldeia após aldeia na região industrial do Donbass, que envolve Lugansk e Donetsk. As forças de Moscou estão agora a apenas 3 quilômetros da cidade de Pokrovsk, que é um centro rodoviário e ferroviário cuja captura prejudicaria severamente as linhas de suprimento da Ucrânia. Então a Ucrânia está prestes aí a perder o controle de uma importante cidade. Então, repito, no campo de batalha, a situação ainda segue amplamente favorável aos russos. O próprio Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, reconhece isso. Ele concedeu uma entrevista na quarta-feira a um jornal francês em que disse o seguinte, na verdade, estes territórios são agora controlados pelos russos, fazendo referência ao Donbass, Lugansk e Donetsk. Não temos força para reconquistá-los, só podemos contar com a pressão diplomática da comunidade internacional para forçar o Putin a sentar-se à mesa de negociações. Então, se o próprio Volodymyr Zelensky reconhece que a situação para a Ucrânia não é boa, quem sou eu para dizer o contrário, certo? E na entrevista do Putin, na quinta-feira, ontem, chamou a atenção a fala dele relacionado a um duelo, a um possível duelo de mísseis envolvendo os Estados Unidos. Está aí, Putin sobe o tom e propõe duelo de mísseis entre Rússia e Estados Unidos. Olha só o que ele disse, entre aspas, Durante a coletiva, Putin respondeu às dúvidas ocidentais sobre as armas ou sobre as capacidades do sistema de defesa Oreshnik, que é aquele míssil com capacidade nuclear que a Rússia estreou há algumas semanas, atacando Dnipro lá na Ucrânia. Ele disse, é uma arma moderna, muito nova. Vamos realizar um experimento, um tipo de duelo de alta tecnologia, que eles, os Estados Unidos, escolham um alvo em Kiev, concentrem sua defesa aérea, então disparamos o Oreshnik para ver se ele atinge o alvo. Não há chance de interceptá-lo. Então aí Vladimir Putin, de maneira aí muito provocativa, propõe esse duelo aos Estados Unidos. Lógico, gente, que esse tipo de discurso
é muito mais uma forma de demonstrar força, poder, principalmente para o seu público interno, ou seja, mostrar que a Rússia é forte e poderosa, tão forte e poderosa que propõe um duelo, um desafio contra a maior potência militar do planeta, que são os Estados Unidos da América, do que algo efetivo, né? Inclusive aqui, ó, ele propõe que esse duelo seja feito sobre a capital ucraniana, Kiev, onde moram milhões de pessoas. Logicamente que se isso ocorresse de verdade, o saldo aí de mortes, né, civis mortos, seria algo assustador. Então isso é também uma maneira de tentar levar medo até a população ucraniana, justamente como forma de forçar a própria população a se colocar contra o conflito e, quem sabe assim, convencer a liderança política ucraniana a sentar-se na mesa de negociações para colocar fim à guerra, logicamente, com a Ucrânia abrindo mão daqueles territórios que já estão sob controle russo e também se comprometendo a, por exemplo, não ingressar na OTAN. E enquanto isso, seguimos aí aguardando qual será a resposta que Putin dará à morte do general e aguardamos também a tomada de posse do novo presidente americano Donald Trump em janeiro. Já estamos aí a menos de um mês da posse do Trump, que promete encerrar o conflito em poucos dias. Vamos ver se de fato ele conseguirá cumprir essa promessa. Valeu, meu povo, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like. Considere também apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike e escreve para mim porque você não gostou. Fechou? Um forte abraço, te espero no próximo vídeo. Valeu!